Olá, tudo bem? Falando hoje sobre mitos e verdades, falácias e verdades ou sofismas sobre céu e inferno. Será que existe céu e inferno? Se existe, como é? Quem vai para lá? Quanto tempo durará isso? Primeiro, é importante saber que a Bíblia é bem clara que existe céu e inferno. Jesus falou para o ladrão da cruz que estava prestes a morrer: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Primeiro, há um lugar onde o espírito do homem vai após morrer, isto é, após o seu corpo ter fim aqui nessa terra. Há um lugar para onde ele vai. Esse lugar é chamado de paraíso. E alguns chamam também de céu, mas também haverá um julgamento final, onde será o local definitivo. O paraíso, onde o ladrão da cruz foi, onde as pessoas que morrem, pessoas que são salvas vão, é um lugar temporário. Assim como o inferno é um lugar temporário, até o grande julgamento final. Bom, será que existe céu, existe inferno? Veja bem o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 1:9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Primeiro, inferno basicamente é separação eterna de Deus. A pessoa escolheu viver separado de Deus na terra. Ela usou o livre-arbítrio para não servir a Deus. Ela usou o livre-arbítrio para fazer suas próprias vontades, fazer o que queria, quando queria, como queria. Ela usou o livre-arbítrio para dizer sim para as crenças humanas e dizer não para a verdade de Deus. Ela decidiu viver a sua vida afastada de Deus. Quando morre, ela continuará eternamente separada de Deus. Aí essa também é uma conotação de inferno, a separação eterna de Deus. Inferno seria um lugar transitório também, onde as pessoas não salvas estão. O inferno é considerado aquilo que chamamos na lei, na justiça humana, de prisão temporária, porque ainda não foi julgado. Aquele que foi preso temporariamente, ele ainda não recebeu o julgamento final, seu julgamento definitivo. Ele ainda não teve a pena final. E assim como também o paraíso hoje, ele é um local ainda transitório, porque depois do julgamento, cada um receber segundo aquilo que tiver feito de bom aqui na terra. Então, quem está no paraíso hoje, digamos, ainda não recebeu o seu galardão, porque o galardão é lá para o final da história da humanidade, quando Jesus voltar, e haverá o julgamento final, ressurreição de vivos, né, a ressurreição dos mortos e a transformação do corpo dos vivos, e aí vai ter julgamento. Os maus vão para o lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás e seus anjos. Veja onde que fala isso. Então ele dirá, Mateus 25:41, Jesus falando uma parábola. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, os que estão à esquerda, os que não serviram ao Senhor: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Primeiro, o inferno definitivo, o lago de fogo e enxofre, não foi preparado para os seres humanos. Foi preparado para o diabo e seus anjos, foi preparado para os demônios. Todavia, as pessoas que atendem aos demônios, isto é, acabam acreditando no que os demônios dizem, acabam acreditando nas falácias demoníacas, falácias essas que nós passamos, várias delas aqui nessa série de pregações que eu fiz, entre elas as falácias sobre demônios. E os demônios mesmo colocam na mente de pessoas que eles não existem. Então, quer uma coisa mais tranquila para um ladrão que está na casa, convencer o dono daquela casa de que ele não está lá, de que ele não existe, que ele não está lá. Então ele vai roubando a casa tranquilamente e o dono não percebe, o dono acha que ele não está lá, quer acreditar que ele não está lá. Então o ladrão vai matando, roubando, destruindo e a pessoa acreditando que o ladrão não está lá. Assim os demônios querem fazer na terra. Eles querem mostrar para as pessoas, ou tentar provar para as pessoas que eles não existem, que eles não estão lá, enquanto eles ficam matando, roubando, destruindo, enquanto eles levam pessoas para o inferno, enquanto eles levam pessoas a serem separadas de Deus toda uma vida e depois também na eternidade. Céu
e inferno existem. Primeira falácia, então. Céus e inferno não existem. É uma primeira falácia. Aqueles que acreditam que quando a pessoa morre, ela morre, acabou, não existe espírito, não existe nada de espiritual e não há mais nada depois, então não há que se preocupar. Creem que céu e inferno não existem. Certo dia, um homem ateu disse para um pastor que pregava a existência de céu e inferno, e ele disse para o pastor: Você já pensou, pastor, se quando morrer se descobre que tudo que você pregou era bobagem e que não existe céu e inferno, não existe Deus? Aí o pastor respondeu: Olha, crendo que existe céu e inferno, eu procuro ter uma vida bem correta, sendo fiel à minha esposa, educando bem meus filhos, sendo temente a palavra de Deus, seguindo os princípios de Deus, perdoando as pessoas, vivendo bem com as pessoas, tendo um relacionamento bom com Deus, vivendo uma vida boa aqui na terra, prosperando, avançando. E se caso não existisse céu e inferno, eu terei vivido uma vida muito boa. Eu não terei vivido uma vida nos vícios, na perdição, não terei vivido uma vida onde frustrei muitas pessoas, destruí casamentos, traí, fui traído. Eu terei vivido uma vida boa. Aí o pastor devolve a pergunta para aquele ateu: E você, ateu? E se ao chegar ao final da vida você descobre que existe sim céu e inferno? E que agora é tarde demais para qualquer mudança, e você está indo para o inferno, e você olha para trás ainda e vê que a vida que você viveu aqui na terra foi uma vida de traições, de ser traído, uma vida de vícios, uma vida de curtir, mas envolvendo muitas perdas, uma vida de infidelidade, uma vida que talvez nem tenha valido a pena ter sido vivida, e ainda assim se vai para o inferno. O que você me diria? E segundo essa conversa, esse diálogo, esse homem ateu acabou se rendendo à conversa do pastor e acabou aceitando Jesus Cristo e a palavra do Senhor como verdadeira e serviu ao Senhor. Pois bem, algo assim já aconteceu na Bíblia, né? Porque Jesus contou a história do rico e Lázaro, e o rico que teria tido uma vida bem dissoluta aqui, viveu a vida como ele queria, ele fez como queria, ele foi um homem rude com os pobres, ele teve lucro a qualquer custo, ele viveu uma vida regalada aqui, não se importando com os outros, uma vida egoísta, e agora ele estava no inferno. E aí ele pedia para o pai Abraão, né, que seria uma representação de Deus, para que aliviasse o sofrimento dele lá, ou que ainda enviasse pessoas para falar aos parentes deles vivos que realmente existe o inferno, que eles deveriam acreditar nisso. E então o pai Abraão diz, né, que eles têm Moisés e os profetas, quer dizer, eles têm a Bíblia para dizer para eles que existe céu e inferno. Porém, o rico Lázaro deve ter se lamentado porque, assim como ele não acreditava, os parentes dele também não acreditavam na Bíblia, na palavra de Deus, e então, bem provavelmente, todos eles iriam se juntar com ele no inferno. Bem, existe céu e inferno? Existe. Qual é o tempo de duração deles? A princípio é eterno. A Bíblia fala de fogo eterno, que nunca se extinguirá. Quem vai para lá? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador, assim como o ladrão na cruz aceitou que Jesus Cristo era o escolhido de Deus, foi para o paraíso. Os que zombaram dele e não creram, foram para o inferno. Quem me leva para o céu é Jesus. Eu preciso crer na obra da cruz. Senão, vou para o inferno. Não importa muitas obras, não importa se foi uma pessoa grande, uma pessoa muito importante, presidente, ou seja o que for, de cargo político ou empresário, ou não sei, não importa. Só Jesus pode levar as pessoas para o paraíso. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. E outra falácia sobre essa questão de céu e inferno. Alguns cristãos então acreditam que existe sim céu e que todo mundo vai para lá, que lá no final das contas, sabe, Deus é muito bonzinho, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Imagina,
se Deus vai mandar alguém para o inferno. Deus é bom, Deus é amor, no final todo mundo vai para o céu. Não, querido, alguém vai estar do lado direito, alguém vai estar do lado esquerdo. Os que estão do lado esquerdo são aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, senão ele teria morrido na cruz em vão. Sabe, se Deus aceitasse que todos fossem para o céu e sem precisar passar pela salvação em Jesus Cristo, Jesus Cristo teria morrido em vão lá na cruz. Mas ele não morreu em vão, ele morreu para ser o nosso Salvador. E é o Salvador daqueles que creem nele, que servem a ele, que têm ele como Senhor. Que tem ele como Senhor. Então muitas pessoas não sabem o que é ter Jesus Cristo como Senhor. Ter Jesus Cristo como Senhor é como qualquer outro Senhor. Eu vou seguir as suas ordens. Na nossa vida, para quem trabalha, o nosso Senhor aqui na Terra, não num ponto de vista divino, né? Mas num ponto de vista de autoridade, o nosso Senhor é aquele que paga o nosso salário, é de onde vêm os nossos salários. E então nós vamos cumprir horário. Eu, por exemplo, que sou funcionário do Estado do Rio Grande do Sul, no momento do município de Passo do Sobrado, eu tenho que chegar lá exatamente no horário, ou antes daquele horário, né? Numa dessas escolas eu coloco o dedinho, né? Eu bato o cartão, e eu preciso servir a este senhor para não ter nenhum problema, para cumprir minhas obrigações, receber meu salário no final do mês e tudo ir bem. Então, ter Jesus como Senhor é ele ter autoridade na nossa vida para nos orientar e a gente fazer tudo o que ele manda a gente fazer. Se a pessoa diz que Jesus Cristo é o Senhor dela, mas ela faz o que ela quer, ela não aceita as orientações de Jesus, então ela está se enganando, ela está vivendo uma falácia. Ela diz que Jesus é Senhor, mas ela não bate o cartão na hora certa, ela não vai trabalhar, ela vai quando ela quer, ela vai uma vez por ano. Então, muitas pessoas vão uma vez por ano na igreja, muitas nem vão uma vez por ano. Algumas pessoas vão no Natal, vão na Páscoa, algumas vão só na confirmação, ou na crisma, ou na comunhão, no casamento, no batismo, e nunca mais vão às igrejas. E aí dizem que Jesus Cristo é Senhor. Que Senhor? Nada. Você é Senhor de você mesmo. E aí quem tem que te salvar é você mesmo. Só que lá no final da história nós sabemos que você não tem condição de salvar você mesmo, né? Você é um ser mortal. Então, se você quiser ir para o paraíso, que Jesus Cristo seja o teu Senhor. E não apenas um Deus legal, um camarada bacana que só me perdoa. Jesus Cristo não é um idiota, Deus não é um idiota que aceita tudo. Existem regras para você servir a Deus. Existem regras para você ir ao paraíso. E não cumprindo essas regras, as pessoas vão para o inferno. É simples assim. Parece duro, mas é isso. Deus é amor e Deus é juiz, né? Então, Deus fez um projeto para te salvar e vai seguir esse projeto. Querido, outra falácia. Mas se a pessoa ainda não tinha condição de ir para o paraíso, vai para o purgatório. Querido, purgatório é uma invenção do catolicismo que não existe em lugar nenhum na Bíblia, não existe. É uma criação e uma fantasia da Igreja Católica. Purgatório é uma fantasia. Não existe. Não existe a coisa de rezar para as almas migrarem do purgatório para o paraíso. Tudo isso é falácia. Falácia das mais falácias de todas. Como eu falei esses dias, se há lugar onde cabe muita falácia, é na religião. Na religião tem muitas falácias. E muitos podem me acusar de estar falando falácias aqui agora. Eu respaldo tudo na palavra de Deus, na Bíblia, que está aí há milhares de anos, considerando, né, o cânon judaico, né, hebraico, há milhares e milhares de anos, e será para sempre a palavra de Deus. Agora, outra falácia é que rezando uma missa, né, para uma pessoa que não era muito boa, né, rezando uma missa ou um culto em honra, vai levar a pessoa a entrar no paraíso. Falácia, não é verdade. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Eu vou ser julgado por aquilo que eu faço. Outra falácia. Eu vou rezar para Maria, para esse santo, aquela santa, para a senhora, aquela senhora, e ela vai interceder
pelo morto lá, e aí Jesus vai amolecer o coração e vai deixar entrar. Mentira, é falácia. É falácia, não há corrupção nos céus, não tem esse negócio de dar jeitinho. Imagine, né, uma pessoa é digna de ser presa, né, cometeu crime, ela tem que ser presa, e vai lá uma pessoa e fala no ouvidinho do juiz: ô, seu juiz, dá uma chance aí, libera aí, sabe? Ele fez isso, sabe? Mas ele é um cara legal, blá, 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 blá. E o juiz tá bom. Não, nesse sentido, a justiça é cega. A justiça é cega porque ela vai seguir o que está na lei, é o que está estabelecido na lei. No nosso caso, é a lei da graça. Então, nós que aceitamos a graça de Deus na nossa vida através da obra da cruz, somos salvos. Os que não aceitaram a lei da graça, logo estão separados. Querido, há muitas falácias sobre céu e inferno. Há muitas falácias, então não caia em nenhuma falácia. Atente ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a verdade, né? Jesus Cristo falou sobre a palavra. A tua palavra é a verdade, falando sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar para que muitas pessoas, familiares, aceitem, assim como o ladrão da cruz, ainda que seja no final da vida, ou no início da vida, no meio da vida, que aceitem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e assim possam então entrar no paraíso e serem parte do grande povo de Deus daquele dia. Amém? Deus, nós oramos para que essas pessoas e seus familiares, todos aceitem o senhorio de Cristo de verdade, não apenas de palavra, não apenas da boca para fora, mas na prática, todo dia cumprindo os horários, cumprindo os princípios, seguindo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, a bênção do Senhor esteja sobre cada familiar, em nome de Jesus. Assim seja, Deus. Shalom, shalom. Até a próxima.